O ano era 585 a.C. Um eclipse solar interrompe uma guerra na Grécia Antiga e deixa os gregos atônitos e apavorados mais uma vez. Soldados boquiabertos, banhados pelo sangue e suor uns dos outros, param de lutar e baixam suas armas, perplexos. Um presságio claro de que calamidades estavam por vir, os deuses estavam furiosos e cobriram a terra com um manto de sombras aterrador. As culturas antigas entendiam uma total escuridão do dia como a ira dos deuses sobre a terra e sobre os homens. Os antigos elaboraram rituais complexos, geralmente com muito sacrifício de sangue, por conta desse fenômeno aterrador. Mas o que um eclipse solar, constrangendo o ímpeto irascível de guerreiros antigos, tem de relevância para a filosofia e suas origens gregas? E se eu te dissesse que a filosofia nasce num eclipse solar? Eu sou Tiago Rodrigues, professor de filosofia, e vou te acompanhar nessa jornada filosófica de hoje. Ao final da nossa aula, eu vou te mostrar também como esse assunto pode aparecer, pode surgir numa prova de Enem, num vestibular ou até mesmo num concurso público mais específico, tá? Então fica comigo até o final. Eu quero falar com vocês aqui de uma cidade, estado grega chamada Mileto. Lá um pensador observou a natureza, Físis, como vimos, de uma forma diferente e constrangeu seus concidadãos. Seu nome, Tales. O nome que foi talhado de mármore para sempre na história da filosofia. Com uma atitude inquiridora sobre os fenômenos, Tales esquadrinhava tudo o que via com um porquê inquietante e norteador. Com uma inspiração e influência matemática dos babilônios e egípcios que ele adquiriu em longas viagens, ele rompeu uma barreira decisiva para o conhecimento humano e se tornou um divisor unânime entre o pensamento mitológico grego e a ciência metodológica e sistêmica. Tales foi o primeiro homem a entender a previsibilidade dos fenômenos naturais a partir de suas leis. A observação dessa regularidade fez ele entender as leis naturais e lógicas desses eventos, desses fenômenos, e permitiu que ele fizesse previsões assertivas que colocou à prova o intelecto dos seus contemporâneos. Um exemplo? Com um ano de antecedência, ele previu uma colheita de azeitonas com uma fartura excepcional. Alguns gregos incrédulos o ignoraram. Com um empreendedorismo incomum em pensadores imersivos como ele, Tales comprou todas as prensas de azeitonas daquela colheita e, com a confirmação da sua previsão naquele verão, ele ganhou uma suntuosa quantia negociando com os produtores locais. A essa altura, Tales já tinha conseguido considerável atenção em Mileto, e seu nome corria a Grécia nas bocas e ouvidos mais curiosos. Mas a audácia desse grego não conhecia limites, e ele iria desafiar ainda mais a crença imperativa dos gregos no poder dos deuses. É comum na mitologia grega, entre os maiores heróis lendários, que aqueles que se voltam contra os deuses sofrem os piores castigos perpétuos ou encontram um fim aterrador. Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para os homens e teve uma punição perpétua e dolorosa. Ulisses, que depois da guerra de Troia, depois da vitória da guerra, ele ficou tão vaidoso que Poseidon, furioso com ele, lhe colocou tantas provações no mar que ele ganhou sua própria epopeia. Hércules, que pela loucura que era lhe impôs, mata toda a sua família, sua esposa e seus filhos. A mitologia grega foi formada com essa máxima central: não desafiem os deuses. Tales, como qualquer grego, cresceu enfronhado nesses exemplos. Conhecia bem essa máxima mitológica, mas a sua audácia grega não tinha limites.
Ele sabia que justamente a rebeldia desses heróis contra os deuses foi o que os tornou lendas no imaginário coletivo dos gregos. Tales estudou e observou o céu e os astros a fundo e fez cálculos e projeções que o levaram a conclusões nunca antes intuídas com maestria singular. Ele fez uma previsão matemática de um eclipse solar. Isso já era demais. A insolência desse grego não tinha limites, pensaram alguns. Ninguém tinha ido tão longe, ninguém tinha ousado tanto. Quando no ano de 585 a.C., o eclipse ocorre e interrompe uma guerra na Grécia, estava consumado. Tales havia desmistificado o mundo e destronado os deuses como a filosofia. Heródoto, que foi o primeiro historiador grego, nos conta que Tales previu o eclipse solar que ocorreu no ano de 585 a.C. E este ocorreu na guerra entre o Império Medo, que é o atual Irã, e o Reino da Lídia, que é a atual Turquia. Os soldados de ambos os lados baixaram suas armas e declararam paz após o eclipse. Aristóteles, um dos arautos da filosofia antiga, afirmou que esse evento foi o marco para o nascimento da filosofia. Considerando o pai da geometria, seus teoremas são estudados até hoje, os de Tales. Mas para além dos ângulos retos e dos triângulos, Tales inaugurou um método filosófico que envolve a relação entre o logos, que é a razão, o pensamento lógico, como vimos, o cosmos, que é a organização do universo, a physis, que é a natureza física, e o arché, princípio unitário de todas as coisas que existem. Ou seja, encontrar o princípio fundamental de todas as coisas da natureza para explicar o universo e a sua ordem harmônica através de leis racionais e lógicas. Com esse método revolucionário, Tales formula uma cosmologia, uma investigação para a origem do universo e uma explicação lógica e racional para suas leis. Nesse norte, Tales, depois de longa observação e reflexão, apresenta o elemento água como o arché de todas as coisas que existem. Ele observou o ar carregado de umidade, o ciclo da água que realimenta toda a dinâmica hídrica do mundo. A água em todos os seres vivos. O homem se relaciona com a água desde a gestação no líquido amniótico, quando nasce e quando morre e desidrata, perdendo água para o ambiente. Para o nosso intrépido filósofo, tudo foi, é ou será água ou pela água em algum momento. O grande astrônomo Carl Sagan já dizia em sua obra que somos a poeira das estrelas. Pesquisadores recentes, com o uso de espectrógrafos, conseguiram confirmar que possuímos 97% dos mesmos tipos de átomos que há nas estrelas. A perspectiva de um princípio uno para todas as coisas foi intuída por Tales há mais de 500 anos antes de Cristo. A filosofia, para Tales, nasce num eclipse e, como no fim de um eclipse, desvela para o mundo a luz da razão. Do mito à ciência, da resignação sobre um destino posto ao protagonismo da busca pela verdade através do logos, da razão. Dessa forma, quero mostrar para vocês e falar com vocês sobre alguns filmes, como por exemplo, Ágora. Em Alexandria, uma filósofa muito importante trabalha justamente nessa dicotomia e numa guerra entre duas religiões, o cristianismo e o judaísmo, para tentar salvar os escritos da Biblioteca de Alexandria. É um filme sensacional. E ela tenta sobreviver ao caos da guerra religiosa e aos ataques por ela ser uma filósofa em tempos tão complexos. Fica a dica, esse é um filme muito importante. Bom, pessoal, para quem quer se aprofundar, se aventurar por águas mais profundas, eu vou deixar a obra de Nietzsche, chamada Filosofia
na época trágica dos gregos, tá? Lá a gente vai perceber de forma mais profunda esse tema aí. Bom, agora nós vamos para o nosso desafio filosófico, tá? Eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e tentar responder essa questão sobre Tales de Mileto. A resposta eu vou dar daqui a pouco, ao final do vídeo. Gostei da linha de raciocínio que vocês tiveram para chegar até essa resposta, tá? A resposta nós já vimos no nosso passeio. Tales formula uma cosmologia, uma investigação para a origem do universo e uma explicação lógica e racional para suas leis. Espero que você tenha gostado do nosso passeio. Obrigado pela companhia e até breve.